Eu quero saudar a todos na paz do Senhor e aos ouvintes que está nos seguindo nesta rede social com uma boa tarde de muito ensino e muita experiência para vocês. Meus amados e seguidores da rede social, eu sou o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva, uma igreja fundada em 2007, nova, que ela tem uns princípios cristãos. Não tem mistura com política, ela é sem fim lucrativo, nem paga e nem dá salário. Vive de ajuda, vive de arrecadação e de doação. Mas eu quero levar o seguinte conhecimento às pessoas que estão seguindo nesses últimos dias, para que não seja enganado por palavra, por bajulação, por palavras persuasivas, bonita, pregação bonita, aconchegante. Porque a Bíblia diz que nós devemos que ter cautela para que ninguém nos engane. Há 36 anos que eu examino a palavra de Deus. Sou teólogo, sou pedagogo, mas eu tenho cuidado de minuciá-la, artigo, pronome, ponto, vírgula, para que não possa ensinar coisas que não é da Bíblia. Na Bíblia tem um versículo em Apocalipse, capítulo 22, que diz assim, que qualquer que tirar uma palavra, Deus tirará o seu nome do livro da vida. E qualquer que aumentar, Deus aumentará as pragas que há de vir para consumir a humanidade. O nome da vida é riscado. Ele agora não é, ele passa a ser uma pessoa condenado. Pregou tanto, falou tanto, ensinou tanto, mas coisa errada. O que a Bíblia diz sobre o anticristo? Aquele que vem primeiro de que Cristo. Aquele que se manifesta primeiro de que Cristo. Aqueles que fazem o sinal que não é de Cristo. Aqueles que operam a maravilha que não é de Cristo. O que a Bíblia diz que a humanidade está vivendo no tempo final, na última era, na última dispensação, no último período da história da Terra. O que é o anticristo? A Bíblia afirma que surgira o anticristo, opondo-se à verdade e ao próprio Cristo. A Bíblia diz que a humanidade está vivendo no tempo final, na última era, na última dispensação, no último período da história da Terra. Preste atenção. O que é um anticristo? A Bíblia afirma que surgiria o anticristo opondo-se à verdade e ao próprio Cristo. O apóstolo João declara: Filhinho, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muito anticristo se tem levantado por onde conhecemos, que é a última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 18.
A palavra original, em grego, para o anticristo, pode ter dois significados. Pode significar contra Cristo, no sentido de uma pessoa ou um certo poder está em oposição ao trabalho de Cristo, ou a palavra pode significar, em vez de Cristo, no sentido de uma pessoa ou um certo poder, tomar o lugar de Cristo. Ou é uma imitação de Cristo. Deus diz que, além da vida de um anticristo especial, havia muitos outros anticristos em existência durante a era da igreja primitiva. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 19 e 26, saíram de nós, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. Estas coisas vos escrevo a respeito daquele que vos quer enganar. De acordo com a palavra de Deus, o anticristo era falsos cristãos, falsos crentes, que se havia separado do grupo dos verdadeiros crentes, era mentiroso, que afirmava que Jesus não era o Messias. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho, segundo João, no capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador, é o anticristo. Os anticristos são indivíduos que estão pregando um evangelho, mas que não é o verdadeiro. É um evangelho diferente à Bíblia. Diz em 2 Coríntios 11, 4, no capítulo 13, versículo 15 de 2 Coríntios, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receber outro espírito que não recebeste, outro evangelho que não abraçaste de boa mente, suportais, pois os tais são falso apóstolo, falso pastor, são mentiroso, são cobiçoso, que estão atrás do dinheiro alheio. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiro fraudulento. Fraudulento quer dizer roubadores, disfarçados-se em apóstolo de Cristo, e não de admirar. Porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, e não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministro da justiça. Satanás também unge. Ele separa pessoas para eles, para enganar. O fim dos quais será conforme as suas obras. Ele pode ser poderoso, ele pode ter dinheiro, que compre até a justiça. Mas a justiça de Deus ele não compra. São mentirosos, se acha impostor da verdade. É importante lembrarmos que o anticristo original é Satanás, que se opõe a Cristo com a ajuda de diversos instrumentos humanos. Antes de o homem ter sido criado, Satanás tentou destituir a Cristo. Desde então tem inspirado sem cessar toda oposição contra Deus e seu Filho Jesus Cristo. Jesus preveniu a igreja sobre o trabalho enganador
deste falsos profetas, inspirado por Satanás. A Bíblia diz em Mateus 7, o versículo 15, no versículo 21 e 23, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Mais adiante, Jesus advertiu que durante o período anterior à sua segunda vinda, a última era da igreja, os anticristos tentariam de fato fazer o papel de Cristo, pretendendo ser o Messias regressado. A Bíblia diz em Mateus 24, capítulo 4, e o versículo 5. Em Mateus 24, versículo 4, versículo 5. Mateus 20, e ainda o versículo 24 e o 26. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, a muitos enganarão, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, eis que ele está no interior da casa, não acredite. Antes do dia da segunda vinda de Jesus, haverá manifestação do glorioso e final anticristo. Vai haver muita operação de admiração, muitas pregações que até o telhado avoa. O anticristo que ainda está para vir, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Muito tem se apostatado atrás da fama, do poder, sendo maçom descarado, deixando o evangelho, deixando a fé para seguir o poder e a fama. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ele quer ser Deus, ele quer ser adorado. Muito rende glória a ele. Ele se torna grande diante do povo. Se chama o anticristo, o falso profeta. É Satanás que está engrandecendo, tirando o vínculo do evangelho de Cristo. Ele distorcendo a palavra de Deus e puxando sardinha para sua brasa. Meus amados irmãos, dileto ouvinte da palavra de Deus, não olhe para os escândalos, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. O Salvador é Jesus. Não é religação, quer dizer, não é religião. O Salvador é Jesus. Ele morreu em morte de cruz. Ele veio como homem, pavilhou nesta terra para dar a salvação a você e a minha pessoa, Jesus Cristo. O que acontecerá a este anticristo? E como o reconheceremos? A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 a 10,
Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todos os enganos da justiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, verdade para serem salvos. Muitos estão vendendo as igrejas e até colocando os irmãos na justiça, porque não aceita a correção, porque estão errados. Estão revestidos com o poder de Satanás, mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Porque não são humildes, não têm direito à salvação. São grossos, não querem confessar os seus pecados e nem deixar. As suas mal condutas são adúlteros, são os profanos, dando escândalo no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa qual é a denominação, importa que Jesus vem buscar um povo santo, reservado e de boas obras. O anticristo é perigoso. O anticristo, ele é criminoso, assassina. O anticristo é blasfemador. Muita gente tem trocado a fé para ser poderoso. Muita gente tem trocado a fé para ser maçom, porque tem dinheiro e poder. Mas Jesus está voltando. E os irmãos continuam curtindo os meus vídeos e ajudando na sua curtição, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para todos.